Amados, esperar só as crianças saírem para a gente poder, então, dar início à nossa exposição no Evangelho de Marcos, dando continuidade à nossa exposição. Ok, vamos orar então. Santo Deus, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, que o Senhor tenha misericórdia de cada alma aqui presente. Que as verdades do Teu Evangelho se cheguem de maneira clara aos nossos corações. Dá a cada pessoa aqui um senso de significado do que está acontecendo. A importância de estarmos juntos ao redor da Tua Palavra, querendo ouvir a Tua voz, por meio da Tua revelação escrita, exposta. Abençoa esse tempo tão especial para nós. Já ouvimos a Tua revelação enquanto cantamos, agora queremos ouvir enquanto a Tua Palavra é exposta. Que o centro de tudo, dos nossos sentimentos, das nossas escolhas, de absolutamente tudo, seja o Senhor e a Tua Palavra. Ilumina cada mente, transforma cada coração, impulsiona cada alma, fortifica cada espírito essa noite para se voltar para Ti. Que esse momento seja marcado pela reverência e senso de seriedade também. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Ok, meus amados, vamos para Marcos capítulo 11. Nós queremos hoje ler versículos 27 até o versículo 12 do capítulo 12. Eu vou explicar para vocês porque eu selecionei essa passagem enquanto eu for expor. Nós já estamos bem perto do final do Evangelho de Marcos. Nós já chegamos a esse Evangelho para entender mais de Jesus, entender quem Ele é, entender qual a sua mensagem, o que Ele espera de nós. Nós que o amamos, nós que o adoramos, nós que nos relacionamos com Ele diariamente, temos nos Evangelhos um material riquíssimo para entender quem Ele é, o que Ele espera de nós. Esse foi o nosso intuito ao abrir as páginas das Escrituras no Evangelho de Marcos. Entender mais de Jesus, entender mais sua mensagem. E quando a gente abriu, a gente se deparou com verdades maravilhosas. A verdade de que Jesus Cristo veio, na verdade, cumprir as expectativas que foram construídas pelos profetas do Antigo Testamento. Expectativa que foi construída durante anos e anos na construção do povo de Israel, nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó. E os profetas vieram desenvolvendo essas esperanças, a esperança de que um dia o próprio Deus seria o pastor do seu povo, o próprio Deus visitaria o seu povo e cuidaria pessoalmente dos seus. Ele libertaria o seu povo do cativeiro, trazendo esse povo à liberdade, tirando eles essa condição de cativos e levando eles então à condição de libertos. Deus então prometeu em Isaías, em outros profetas, que um dia Ele realizaria um novo êxodo, uma nova libertação, através do Messias prometido. E quando a gente abriu o nosso Evangelho aqui de Marcos, no capítulo 1, a primeira coisa que a gente aprendeu sobre Jesus foi isso: Ele traz a libertação. Ele realmente trouxe grande libertação, Ele é o agente da libertação de Deus. E à medida que a gente foi lendo o Evangelho, fomos aprendendo que o reino de Deus é a mensagem central do seu Evangelho. Aprendemos com Ele, sobre Ele, do seu poder de perdoar pecados, quando Ele declara que Ele é Senhor do sábado e faz declarações que só cabem ao próprio Deus fazer, deixando claro assim a sua divindade. Testemunhamos na leitura o seu poder sobre o mar, o seu poder sobre os espíritos caídos, o seu poder sobre as doenças, o seu poder de transformar vidas. E à medida que a gente foi caminhando no Evangelho de Marcos, um tópico apareceu logo no começo.
que é o tópico da autoridade de Jesus. Ele perdoava pecados, ele tinha comportamentos que incomodavam as pessoas e muitos ficavam admirados da sua autoridade e outros questionavam a sua autoridade. Esses temas, autoridade e rejeição, já aparecem no começo do Evangelho de Marcos e vão reaparecer agora aqui. Ele tem autoridade e por ter autoridade divina, ele é rejeitado. É exatamente por ter a autoridade de Deus e fazer o que ele fez, falou o que ele falou, que ele foi rejeitado. Esses dois tópicos que aparecem lá no começo do Evangelho, eles vão ser melhor desenvolvidos agora na passagem que nós vamos ler. Vamos entender a partir dessa passagem por que Jesus Cristo foi rejeitado, qual é a razão, qual é a base, por que as pessoas tinham esse comportamento negativo em relação a ele. E outra, de onde vem a autoridade dele? Por que ele falou o que falou? Por que ele disse o que disse? Esses dois tópicos vão aparecer aqui no versículo 27 até o versículo 12 do capítulo 12. E é isso que a gente quer observar hoje. Mas antes de ler essa passagem, eu quero fazer aqui algumas colocações sobre o texto, sobre o nosso texto. Primeira consideração sobre o nosso texto é que a nossa narrativa descreve o que acontece na relação de Cristo com Jerusalém, especificamente com o templo. Então guardem isso. A gente já viu na passagem pregada passada que ele foi até o templo. Ele olha para o templo e volta. No outro dia ele vem ao templo e ele então tem aquele comportamento de juízo em relação ao templo. Então um ponto importante do Evangelho de Marcos é que Jesus Cristo não vai só para Jerusalém, ele vai para o templo. Isso é muito importante, porque ele secou aquela árvore como um ato de juízo e aquilo era uma teatralização da sua mensagem com respeito ao templo. Então é importante entender isso porque no Antigo Testamento, lembra disso, o povo de Israel sofreu com a destruição do templo. E havia uma promessa de que um dia Deus voltaria. O povo construiu o templo. É só você ler os profetas. Você vai ver Naum e outros profetas. Naum não, desculpa. Fugiu agora. Alguém me lembra? Ageu, lembrei agora. E aí você vai vendo os profetas falando dessa reconstrução do templo. Contudo, nós não encontramos no templo reconstruído em nenhum momento aquilo que nós encontramos quando o templo foi construído. E está registrado lá em 1 de Reis, capítulo 8, na oração grandiosa de Salomão, quando Deus visita o templo. Isso não acontece no segundo templo. Então o povo esperava essa visita de Deus ao templo. E essa visita acontece com Jesus Cristo. Então esse é um ponto importante para a gente considerar. Então essa narrativa está acontecendo em Jerusalém, está acontecendo no templo, e toda a discussão que vai ter aqui entre Jesus e as autoridades, inclusive do templo, envolve a temática do templo. Segunda observação, nós encontramos algumas alusões, algumas referências aqui ao Antigo Testamento. Por exemplo, no capítulo 12, quando ele começa a contar a parábola aqui do plantio de uma vinha, é quase que impossível você não ser levado a Isaías capítulo 5. Aquela passagem maravilhosa onde nós encontramos ali o viticultor trabalhando em prol do seu plantio e ele não consegue ver resultado. Embora ele tenha todo o esforço, as uvas são podres. Lembra que naquela narrativa profética, a vinha é o povo de Israel. Há uma conexão entre aquela passagem e essa. Há uma distinção, que eu vou falar quando chegar lá na hora. Mas há uma conexão clara. Então é difícil, inclusive, você ler o versículo 1 do capítulo 12 e comparar com Isaías, é muito parecido, inclusive a forma de escrever. Uma outra referência está no versículo 7, quando nós encontramos aqui a declaração: mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo. Essa expressão, venham, vamos matá-lo, só aparece 2 vezes na Escritura. Essa frase idêntica, venha, vamos matá-lo, só aparece aqui, e só aparece também em Gênesis 37, quando os irmãos de José fazem todo aquele plano e diz, venham, vamos matá-lo.
Se Marcos, ao colocar isso, se Jesus, ao falar sobre isso, está fazendo alguma referência, ou alguns chamariam de algum eco do Antigo Testamento, é interessante isso, porque ele estaria de alguma forma conectando Jesus com José, e assim como José, Jesus também terá esse momento de adversidade forte, seguida então de um levantar de Deus. A mesma coisa vai acontecer com Jesus Cristo. Terceira observação, aqui vai começar uma série de conflitos entre Jesus e as autoridades religiosas. Alguns contabilizam 6 encontros, tendo esse aqui como primeiro, versículo 27 até o versículo final do capítulo 11, e alguns entendem que o capítulo 12, versículo 1 a 12, é um outro encontro. Eu entendo que aqui é um único encontro, ok? Ou seja, somando 5 encontros, 5 momentos de debate, de confronto entre Jesus e as autoridades religiosas. Esses confrontos vão crescendo em intensidade ao ponto de as autoridades entenderem que precisam realmente entrar em um consenso para matar Jesus Cristo. Ok? E por último, o nosso texto, como o texto anterior, também trabalha a temática do juízo. É uma temática muito importante aqui, conectada ao templo e conectada também aos líderes religiosos. Explicado então, vamos para o nosso texto aí, versículo 27 do capítulo 11. O texto diz assim: chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Então percebe, em primeiro lugar, o lugar, Jerusalém, especificamente o templo. Agora, aparecem 3 grupos de pessoas. Lembra que no Evangelho de Marcos nós encontramos 3 momentos onde Jesus Cristo prevê a sua morte. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Todas as vezes que ele vai prever a sua morte, ele fala de um grupo de pessoas que vai estar tramando a sua morte. E é exatamente esse grupo de pessoas que nós encontramos aqui, descrito pelo próprio evangelista. Olha aqui, é esse grupo de pessoas. E esse grupo é importante porque eles juntos são as autoridades máximas de Israel, e eles fazem parte de um órgão, de uma instituição chamada o Sinédrio. Então você está diante de um grupo de pessoas extremamente importantes, tanto em questões religiosas como políticas. Nós dividimos a nossa cultura, a questão política e religiosa, mas na mentalidade do mundo antigo não tem essa divisão política e religião. Então essas pessoas são autoridades de Israel. Ok. O texto continua. Eles então perguntam a Jesus: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? O tópico da autoridade aparece aqui. E a princípio, a pergunta que esses líderes estão fazendo é uma pergunta genuína. Se você pega a pergunta em si, a pergunta faz sentido. Porque é uma pergunta do tipo, vamos começar do ponto mais importante. Qual é a autoridade? Qual é a base que justifica essas coisas? Abre aspas, essas coisas. Daqui a pouco a gente discute que essas coisas são. Mas o ponto aqui, a pergunta dos líderes religiosos é: vem cá, tudo que você está fazendo aí, qual é a base disso? Qual é o fundamento para isso? Qual é o peso que você tem para justificar, explicar o que você está fazendo? Essa pergunta é fundamental. Eu creio, inclusive, que muitas vezes a gente se vê discutindo em círculo com as pessoas porque a gente não faz essa pergunta. Às vezes, quando a gente vai discutir, conversar, sei lá, evangelizar, falar para alguém de Cristo, muitas vezes a gente erra em não fazer essa pergunta aqui, em não entrar nesse mérito aqui. Então, muitas vezes, a discussão entre católicos, por exemplo, e protestantes, começa aqui. Qual é a autoridade final? Para nós, é a Bíblia. Para a Igreja Católica, é a Bíblia e a Igreja Católica. Então, fica difícil discutir. Fica difícil você entrar num consenso de conversa, porque se a autoridade final é a própria igreja não pode ser questionada. Acabou. Fechou. Acabou a conversa. Então, muitas vezes a gente se vê falando em círculos porque a gente não faz a pergunta certa. Então, a pergunta dos líderes está certa. Qual é a autoridade
que justifica e explica estas coisas. E aí vem o estas coisas que ele aparece aqui no versículo 28. Que estas coisas são essas? Alguns acham que é o ministério de Jesus. Ele fez realmente muitas coisas que levou muitos líderes a questionar a sua autoridade. Ele perdoou pecados. Ele disse que era o Senhor do sábado. Então, muitos dos atos de Jesus incomodaram as pessoas e poderiam estar aqui dentro dessa pergunta. Eu creio que faz mais sentido pelo ambiente, pelo contexto imediato, que eles estão perguntando sobre o que aconteceu no templo lá. Quando Jesus Cristo entra no templo, ele tem todo aquele alvoroço e ele age com juízo com o templo. Então a pergunta aqui das autoridades é, eles que são autoridades no templo, perguntam, mas vem cá, quem te deu autoridade para você fazer essas coisas aí? Quem te deu autoridade para você, então, impedir os sacrifícios no templo? Quem te deu autoridade para poder, então, empurrar as coisas e evitar o comércio na área dos gentios? Quem te deu essa autoridade para fazer essas coisas aqui? E aí Jesus Cristo responde às autoridades religiosas, não com uma resposta direta, mas com uma pergunta. E não é a primeira vez que a gente vê encontro de Jesus Cristo fazendo isso aqui. Por que Jesus Cristo responde com perguntas? O que eu acho fantástico, que é assim, maravilhoso, belo de ver nessa resposta / pergunta de Jesus, é que essa pergunta ela consegue tocar em vários elementos ao mesmo tempo. Daí a sabedoria de Jesus. Em uma pergunta simples, ele consegue responder a pergunta com uma pergunta, e ao mesmo tempo a pergunta machuca e revela o problema das autoridades religiosas. Alguns, inclusive, acham que Jesus Cristo está fazendo um tipo de comportamento evasivo. Eu não creio nisso. Eu não creio que ele não está respondendo. Ele está respondendo sim a pergunta. Ele está respondendo. Fazer uma outra pergunta também pode ser uma forma de responder. Só que ao fazer em forma de pergunta, ele usa um recurso retórico que mexe com eles. Coloca eles num tipo de checkmate, onde eles não conseguem sair. Qualquer resposta que eles viessem a dar, eles iriam de alguma forma entrar em confusão. Com o povo, inclusive. Observa, versículo 29. Eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me. E eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. De onde vem o batismo de João? Então ele conecta o seu ministério com o de João. Aqui. E aqui já está a resposta, de alguma forma. Indiretamente, mas está aqui. O que Cristo está fazendo é se colocando meio que na esteira de um longo caminho que foi trilhado pelos profetas, em que João é o último profeta e que aponta para ele. E se você recebeu, entendeu quem João é, certamente você vai aceitar o meu ministério. A minha autoridade, a autoridade com que eu faço o que eu faço, está ligada com a mesma autoridade de João, que está ligada com os outros profetas também. Essa é a resposta / pergunta de Jesus. E aí é uma resposta e ao mesmo tempo um incômodo, porque os líderes religiosos se veem numa situação muito difícil. Se eles disserem é de Deus, ele vai dizer, então eu também sou de Deus. João falou de mim, ele falou que preparou o caminho para mim. No dia do meu batismo, lá, a voz do céu veio, ratificou meu ministério, foi sinalizado de maneira muito clara. Se ele dissesse, não, é dos homens, eles iam se dar mal com a população. E aqui a gente já começa a ver um ponto importante nessa passagem, que o evangelista destaca, há uma distinção entre o povo e a liderança religiosa. Há uma distinção aqui clara, porque eles pensam, se nós dissermos assim, o povo vai vir contra a gente. Ou seja, a liderança pensa de um jeito e o povo pensa de outro jeito. Isso é importante entender, porque quando as palavras de juízo vierem,
elas vão vir direcionadas à liderança religiosa e não a todo o povo. Observa a resposta deles. Versículo 31. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará, então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Aqui fica claro, fica sinalizado, através daquela pergunta simples de Jesus, que a liderança religiosa / política do povo de Israel nesses dias era marcada pela incredulidade, pela covardia e pela hipocrisia. Covardia porque covardia, hipocrisia, incredulidade, está tudo conectado. Claro que são facetas diferentes. O hipócrita está muito ligado no que o povo pensa, está muito ligado na aprovação dos outros. Por estar ligado à aprovação dos outros, eles são covardes. E fazem tudo isso porque são incrédulos, no final das contas. Então, em uma pergunta, Jesus Cristo responde e acusa ao mesmo tempo. Olha o que eles dizem. Aliás, desculpa. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Mentira. O ponto aqui do versículo 33 é: não estamos dispostos a entender, a receber, a aceitar. Essa declaração, não sabemos, na verdade, eles sabem das implicações das respostas, mas eles não estão dispostos a arcar com as consequências de suas convicções. Disse então Jesus: tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Sendo que, indiretamente, ele já disse isso. Então, a primeira parte do texto é essa: um embate entre Jesus e os líderes religiosos. Quando nós pulamos para o capítulo 12, parece que é uma outra realidade, porque o editor aqui dividiu o capítulo no capítulo 12, mas não precisava dividir. Porque eu creio que a parábola que vai ser contada agora vai mostrar para a gente que a rejeição que esses líderes têm com Jesus e com João não é algo novo. É uma rejeição que já acontece durante toda a história do povo de Israel. A história do povo de Israel é uma história de rejeição a Deus. É por isso que a gente tem que aprender a ler o Antigo Testamento com a teologia do remanescente. Entender que nunca na história de Israel todo mundo era salvo. Nunca aconteceu isso. Essa é a argumentação de Paulo em Romanos 9. Nunca todo mundo ali foi salvo. Tinha sempre um grupo pequeno de remanescentes dentro de Israel. Mas a história de Israel é marcada pelo quê? Pela rejeição a Deus. Então a parábola que Cristo vai contar é mais ou menos aquilo que nós encontramos em Estevão, lá em Atos. Qual é a ideia? Gente, faz tempo que vocês resistem a Deus. Estevão vai dizer: vocês resistem ao Espírito de Deus. E ele vai contar toda a história de Israel. Você vai encontrar isso nos profetas também, quando eles vão fazer um resumo da história de Israel. Olha como é que Ezequiel resume a história de Israel. Israel como fosse uma criança, uma menina que Deus cria, e depois vai para a prostituição. Os profetas Jeremias e outros profetas, Amós, por exemplo, retratam como o povo de Israel tratou os profetas. O próprio Senhor Jesus Cristo olha para Jerusalém e diz o quê? Jerusalém, que matou os profetas. Então, a rejeição a Jesus e a sua autoridade vai ser colocada nessa parábola aqui. Ele vai tentar mostrar o quê? Que essa rejeição não é nova. Não é nova. Dentro da linhagem dos profetas, Jesus Cristo é o profeta esperado, desde que Moisés falou em Deuteronômio que virá o profeta. Todo mundo esperava o profeta. E antes dele veio vários profetas. O que fizeram com eles? Mataram os profetas. Cortaram ao meio. E por que seria diferente agora? A parábola que Cristo vai contar para a gente, o que tem de interessante essa parábola? Primeiro, ele vai tentar mostrar que a rejeição
que está acontecendo naquele momento não é nova. Faz parte de uma linha histórica de rejeição, onde a rejeição a Jesus é um tipo de rejeição culminante, climática. Rejeitaram, 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 agora vão rejeitar o próprio filho. E é isso que nós encontramos na parábola. A parábola tem um crescente. Envia um servo, eles fazem alguma coisa com o servo. Envia outro, fazem outra coisa. Quando envia o filho, eles matam o filho. Então a parábola vai mostrar para a gente esse crescente de rejeição e chega ao ápice quando eles matam Jesus Cristo. Ok? E o que é interessante dessa parábola? É porque ela revela para a gente qual é a razão verdadeira da rejeição. Por que é importante a gente entender isso? A gente já aprendeu isso quando estudou a parábola do semeador, em Marcos capítulo 4. Um homem sai a semear, não é isso? E uma semente cai num solo rígido, depois entre espinhos, entre pedras, e depois tem outros três terras, uma que dá 30, 60 e 100 por 1. Ele quer dar ênfase ao crescimento do reino, mas ele também lembra para a gente que o crescimento do reino se dá no meio da rejeição do reino. Jesus lembra aos seus discípulos que no processo de crescimento do reino, muitos iam se aproximar do reino, ia se empolgar. Mas, com as dificuldades da vida e tudo mais, aí algumas sementes revelariam que, na verdade, não são sementes que foram plantadas devidamente. Há, na parábola dos solos, rejeição e aceitação ao mesmo tempo. Isso é importante para a gente entender. Nós vamos experimentar muito disso. Nós fazemos parte do povo de Deus, não podemos ficar muitas vezes surpresos quando encontramos pessoas que saem do caminho de Deus. Porque é isso mesmo. A gente só sabe realmente se está com Deus quando as coisas realmente vêm para cima da gente. Não é isso que acontece nas sementes lá? Quando é que a semente realmente sabe que vai brotar aí mesmo? É quando ela percebe que, mesmo com as resistências, com as dificuldades do mundo, ela ainda brota ainda. No meio do processo, haverá rejeição. Pessoas que receberam o evangelho com alegria, empolgados, eu sou de Jesus, eu amo o reino de Deus, depois abandonaram. Isso não deveria ser assustador para a gente. No máximo triste, mas não do tipo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? As pessoas estão rejeitando o evangelho. Acorda, porque isso acontece desde sempre. Desde sempre. A rejeição não é só agora aqui não, com Jesus Cristo. Desde os profetas que isso está acontecendo. Vamos ler aqui a parábola. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Ele diz: certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha, o que é uma combinação tranquila, um negócio tranquilo daqueles dias. Então, mas eles, versículo 3, o agarraram, espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Então, a primeira reação do viticultor aqui é essa. Ele manda um servo, e aqui começa a distinção entre essa parábola e o que nós encontramos em Isaías capítulo 5. Em Isaías 5, Deus é aquele que cuida da vinha. Aqui, o dono da vinha dá a vinha a outras pessoas para cuidarem da vinha. Lá, a vinha é o povo de Israel. Aqui, muito provavelmente, a ideia exatamente é o povo dele. Só que ao invés do próprio viticultor cuidar, ele envia outras pessoas para cuidar. E aqui é uma distinção entre o povo, que é a vinha, okay, e aqueles que vão lavrar. É esse grupo que é o foco da parábola. E muito provavelmente é uma referência à liderança de Israel. Ele está diante de quem? Ele
Ele está diante desses líderes que a gente acabou de escrever aqui no versículo 27. Ele está diante da liderança, da massa de liderança do povo de Israel. Ele está diante dos lavradores, daqueles que deveriam estar cuidando de Israel, cuidando da vinha. E Deus enviou seus servos. O que ele faz com seus servos? Primeiro ponto aqui. Primeira reação, eles agarram e eles espancam. Só que à medida que você vai lendo, as coisas vão ficando piores. Há um tipo de intensificação de maldade aqui. Então enviou-lhes outro servo, versículo 4. E lhes bateram na cabeça e o humilharam. Então você percebe que há um nível de maldade maior. A ideia de Cristo é mostrar que Deus enviou. Isso fica claro quando você lê toda a parábola, entende à luz da revelação do Senhor geral. Você entende que aqui é uma referência clara aos profetas que Deus envia. E cada vez que Deus envia, a reação do povo é pior em relação aos profetas. Ou a reação da liderança é pior em relação aos profetas. Aqui vale uma ressalva. Mesmo que a gente faça a distinção entre o povo e a liderança, que é importante, eu acho, a gente não pode, ao fazer essa distinção, colocar o povo completamente assim, como se fosse completamente inocente. Não, porque a nova aliança, a promessa da nova aliança nos profetas, ela existe para quê? Para mudar o povo. Qual era o problema do povo de Israel? O povo de Israel. Então Deus vai lá e muda o povo. Observa. Versículo 5, né? Mataram. Versículo 5. E enviou ainda outro, o qual versículo 5. E então enviou outro, o qual mataram. Enviou muitos outros. Em alguns bateram e outros mataram. Observa. Um, outro e depois muitos outros. A cada pessoa enviada pelo dono da vinha, a reação dos lavradores era de violência contra eles. E aí, versículo 6, faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho amado. É impossível você ler essa passagem e não fazer conexão com Jesus. É impossível. Entendeu? Você tem que fazer um esforço tremendo, uma violência ao texto. A expressão filho amado vai te remeter mentalmente a Isaac, o filho amado que foi entregue. Vai te levar ao próprio Israel, que é chamado também de filho amado. Mas dentro do evangelho de Marcos, no batismo de Jesus, na transfiguração, a voz celestial é: esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. Então, o viticultor manda servos e todos são executados, maltratados. E aí ele manda o filho dele, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, mataram e lançaram para fora da vinha. Essa expressão é interessante, lançar para fora da vinha, porque é uma expressão que, inclusive, o autor de Hebreus vai trabalhar muito bem no último capítulo daquela carta maravilhosa, quando Jesus Cristo sai de Jerusalém. E ele encara o vitupério, encara a vergonha. Ele, então, é executado, o filho amado é executado. O que fará então o dono da vinha? Pergunta Jesus Cristo. Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. E aqui é um ponto importante, porque que outros são esses? Se os lavradores representam a liderança de Israel, os sacerdotes, todos os líderes religiosos, o sinédrio, o que Cristo está dizendo é: as coisas vão mudar dentro do meu povo. O cuidado do meu povo não vai estar mais nas mãos desses líderes.
Não importa quem você colocar como os outros aqui. Quem você entende ser os outros. Não importa. Se você colocando qualquer outro nome, a ideia é: haverá uma mudança no meu povo, que é a vinha. O dono da vinha é Deus. A vinha é o seu povo e ele vai mudar as coisas. Eu vou entregar agora a liderança e os cuidados do meu povo a outros. E a pergunta que fica é: quem são os outros? Alguns dizem que são os gentios, alguns dizem que é a igreja, a representação da igreja, e outros vão dizer: não, é o próprio Senhor Jesus Cristo com os apóstolos, que deram um start, o começo da igreja, usando aqui a linguagem de Paulo em Efésios 2, versículo 20, que ele constrói um povo, e o fundamento desse povo são os apóstolos e profetas. Então ele começa um novo povo. Então a ideia é que a liderança iria mudar. Ele já fez um sinal profético com a figueira, secou a figueira. E agora está dizendo que as coisas vão mudar. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Olha que interessante. Há um movimento de tristeza e alegria, né? Há o envio dos servos, o envio do filho, a execução do filho, o juízo do pai. E agora ele vem e resolve todas as coisas. E olha que imagem interessante. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, na minha tem pedra angular. Diz pedra angular. Mas essa palavra, ela era utilizada para uma pedra que ficava na parte alta. Geralmente, quando a gente pensa em pedra, a gente pensa na pedra angular, aquela pedra de fundamento que está lá embaixo, que é aquela pedra de esquina que orienta toda a construção. Não é essa a ideia aqui. Essa palavra tem, a palavra grega para essa pedra de esquina embaixo é uma palavra. Aqui a palavra é outra. Aqui é a palavra para a pedra que fica lá em cima. A ideia, a imagem é muito interessante do Salmo 118. Qual é a imagem? Imagina que você está construindo um prédio e aí tem uma pedra e você despreza essa pedra. Certo? A pedra que foi desprezada, lá na frente os construtores topam nela. Só que aquela pedra que foi desprezada, esquecida e que não encaixava na construção deles, tornou-se a pedra lá de cima. A pedra principal lá de cima. A pedra esquecida é a pedra fundamental. Essa linguagem não é nova nos evangelhos. Quando Jesus Cristo vem, no relato de Lucas, nos é dito que Jesus Cristo será tanto a pedra de fundamento, aqui já é outra linguagem, mas é a mesma ideia de uma pedra preciosa, uma pedra positiva, como também uma pedra que pode gerar tropeço. Essa linguagem bíblica é importante. Por que é importante? Porque, meu querido, diante de Jesus, ou ele é para você uma pedra de fundamento, uma pedra principal, ou ele é uma pedra de tropeço. Ou você aceita ele, ou você rejeita ele. Não tem outra. Os construtores rejeitaram e toparam nela depois. E o ponto aqui qual é? Hoje, se você rejeita Jesus, você vai topar nele lá na frente. Hoje ele se apresenta para você como Salvador, mas amanhã ele vai ser aquele que vai te condenar se você não aceitá-lo como Salvador. Esse é o ponto. Ou você acha que Jesus Cristo vai ser sempre o Salvador? Não. Ele é pedra. E como pedra, ele fundamenta, ele é o ápice de uma construção, como também ele é responsável pelo tropeço. As pessoas vão cair nele. Não é que ele vai levar ninguém a cair. As pessoas vão cair nele. Essa é a linguagem. E, versículo 12, melhor dizendo, aqui nós temos o final do nosso parágrafo, onde observamos aqui que eles entenderam o processo. Observa. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola. Então fica bem claro aqui no versículo 17 que os líderes religiosos entenderam muito bem. Isso aqui é comigo. Já entendi. Nós somos os que mataram. Nós somos aqueles que rejeitaram os profetas. E nós seremos aqueles que serão objeto de tropeço. Aliás,
tropeçaremos na pedra que Deus vai estabelecer. E olha o que o texto vai dizer. Pois perceberam que era contra eles que haviam contado aquela parábola, mas tinham medo de quem? Da multidão. Por isso deixaram e foram embora. Clássico gênio da hipocrisia. Ter medo da multidão. Isso é o espírito básico de um hipócrita. Ele se preocupa com a aprovação dos outros. Ele se preocupa com o que os outros vão dizer. Ele se preocupa com os efeitos em termos de se é positivo ou não, de aceitação para ele. Isso já aconteceu na primeira parte, quando Cristo faz uma pergunta para eles, e na hora que eles vão pensar, todo o mecanismo de pensamento deles é o quê? O que o povo... Não, se a gente falar assim, o povo vai ser contra a gente. E aqui fica bem claro e reforçado mais ainda, que a liderança judaica era uma e o povo era outro. Então a gente tem que entender isso, o julgamento está vindo contra a liderança, que será substituída. E agora será formado o povo de Deus, a vinha de Deus, será liderada pelos apóstolos, e aí toda a sequência que nós encontramos no Novo Testamento. Quero trazer aqui algumas aplicações para a gente, não são muitas. A primeira aplicação que eu tiro, principalmente da primeira parte, na final do capítulo 11, é sobre o silêncio de Jesus Cristo. O silêncio é uma opção na lida da apresentação do Evangelho. Isso é claro na orientação de Salomão em Provérbios 26. Para quem não lembra, Salomão vai dizer que diante do ímpio eu tenho que responder. E ele vai dizer e também não responder. Eu tenho que aprender, então, que na minha lida com o ímpio, muitas vezes uma opção genuína e sábia é não responder. É ficar calado mesmo. Muitas vezes responder é, na verdade, entrar em pé de igualdade com o ímpio. E é isso que Salomão vai dizer. Se for para você responder, para que você fique igual ao ímpio, fique calado. Se for para você responder para que ele não se mantenha ignorante, fale. Mas aqui a gente aprende com Jesus que Cristo não respondeu porque ele sabia qual era a intenção desses líderes aqui. Eles não estavam interessados em conhecer a verdade. É por isso que a gente tem que entender que tem debate que a gente não tem que entrar. Entendeu? Tem debate que a gente não tem que entrar. Eu me lembro quando eu fiz uns vídeos no meu canal sobre catolicismo, e eu falando, por que eu não sou católico? Só disse isso, porque eu não sou católico. Fui extremamente educado, mas isso aí mexeu, o pessoal ficou doido. Teve um cara que fez um vídeo respondendo, me esculhambando, e o pessoal, pastor, você tem que responder. Eu vou responder o quê? Responder esse cara aí? Esse cara não está interessado, na verdade. Esse cara quer ver o circo pegar fogo. E ele vai ficar falando sozinho. Entendeu? Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta que você pode dar. E essa foi a resposta de Jesus. Em muitos momentos, nos nossos embates com nossos familiares e tudo mais, você vai perceber o seguinte, peraí. Aqui é uma disputa de quem vence o debate ou é, na verdade, uma busca pela verdade? O silêncio, muitas vezes, é uma excelente resposta. Jesus sabia qual era a intenção dos seus interlocutores. Quando você percebe que o seu interlocutor tem outros interesses que não realmente conversar, o silêncio, às vezes, é a melhor opção. Num mundo de internet e rede social, onde todo mundo acha que tem que dar opinião de tudo, o silêncio, muitas vezes, é uma excelente resposta. Inclusive, o silêncio incomoda muita gente. O senhor não vai falar nada sobre isso, não? O senhor não vai dizer nada sobre isso, não? Para quê? Muita gente no mundo da internet só quer ver a coisa pegar fogo. São poucos que estão ali interessados, na verdade. Eu preguei há pouco tempo a minha perspectiva, a minha visão sobre o inferno. Então, os caras entraram no meu canal, começaram a falar um monte de coisa lá. Eu apago os comentários, eu não respondo, mas aqueles que discordaram e deram sinais de que queriam realmente conversar sobre o assunto, eu respondo. O senhor quer dizer o que com isso aqui? Eu quis dizer isso. O senhor quer dizer... eu não concordo. Beleza, não concordo. Ok. Então, na nossa lida com a palavra de Deus, nem sempre falar é o melhor caminho.
Às vezes ficar calado é o melhor caminho. Foi isso que Cristo fez aqui diante dos líderes religiosos. Me digam, com que autoridade João fez o que fez? O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Não sabemos. Pois então eu não respondo também para vocês. Pronto. Alguém poderia dizer assim, mas Senhor Jesus, o Senhor não pode desistir, como assim? Mas aquilo é um ato de juízo, é isso que você tem que entender. O juízo de Deus envolve dar às pessoas o que elas querem muitas vezes. Segunda observação, ou melhor, segunda aplicação. Sobre Jesus. Ou ele é a pedra angular, ou ele é a pedra de tropeço. Se Jesus não é nenhuma dessas coisas para você, é porque você ainda não foi apresentado ao Jesus das Escrituras. Entendeu? Porque o Jesus das Escrituras, ele vai ou te levar a uma rendição. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Messias prometido, é Ele a minha vida. Ou você não vai aguentar as palavras dele, vai dizer assim, esse cara aí, não vou seguir. O problema é que tem uma galerinha que quer Jesus e ao mesmo tempo que diz, não, eu não sei o que eu quero. Na verdade, você já está revelando que não conhece Ele. Quando você diz, eu não sei se eu quero Jesus, é porque você não sabe quem Ele é. Você precisa entender mais sobre Ele. Porque você tem que chegar ao ponto de amá-lo ou rejeitá-lo. Enquanto você não chegar nesse ponto, você não chegou ainda ao Jesus das Escrituras. Ele tem que gerar em você uma reação de entrega ou de rejeição. Não tem outra, turma. Então, quando você falar de Jesus para uma pessoa, fale dela. E ela diz, mas se for assim eu não quero. Pronto, aí você falou de Jesus. Porque agora ela chegou ao ponto de entender. Aqui na igreja, quando eu me converti em 96, tinha aquele costume de ter apelo. Levanta a mão, aquela coisa toda. E quem fazia a ficha era a Franciane na época. Acho que já tem essas fichas ainda guardadas de alguns irmãos aí, os dinossauros da igreja aí. E eu me lembro quando a Franciane ia pegar os dados da pessoa, e disse, você tem ideia do que você está fazendo? Você tem ideia da decisão que você está tomando? Você entendeu que entregar a sua vida a Jesus implica nisso, nisso e nisso? Por que ela fazia isso? Porque muitas pessoas não chegaram ao ponto de entender realmente quem Ele é, e aí aceitam um Jesus que elas criaram. Um Jesus que elas imaginaram. Não o Jesus da Bíblia. Então a pergunta hoje é, você quer entregar a sua vida a Jesus? Você diz, eu não sei, então você não sabe quem é Jesus. Ok? Você não sabe quem é Jesus. Porque se você soubesse, se você tivesse informação dos evangelhos sobre Jesus, você já teria dito, não dá para mim. Ora, Ele disse que eu tenho que entregar a minha vida para Ele, que a minha vida não é maior do que a dele, que eu só encontro vida enquanto eu nego a minha e assumo a dele, é muito para mim, pastor. Então, é esse Jesus aí. Você rejeitou. A pedra está lá no canto. Mas aquela pedra um dia será uma pedra de tropeço para você. Diante de Jesus, ou você aceita ou você rejeita. Mas essa rejeição tem um peso eterno. Continuando. Aí vem um terceiro ponto sobre a rejeição. Terceira aplicação. A rejeição a Jesus, a João, a rejeição também aos profetas que precederam, tem uma raiz comum. Lembra que na parábola, quando o dono da vinha manda os servos, eles são sempre rejeitados. Lembra disso? Ele manda um servo, espancam. Manda outro, espanca e mata. Depois manda muitos outros, espanca e mata. Manda o filho e mata. Qual é a ideia da passagem? Há uma raiz comum de rejeição. Qual é o ponto comum? O ponto comum é que todos querem ser os proprietários da vinha. Esse é o ponto.
Por que as pessoas rejeitam a Jesus? Porque elas querem ser o comandante de suas próprias vidas. Vamos matar ele porque a gente toma a herança para a gente. No final das contas, as pessoas querem o lugar do dono da vinha. Esse é o ponto. Por que as pessoas rejeitam os profetas? Por que as pessoas rejeitam Jesus? Porque a mensagem dos profetas, de João, de Jesus, é o quê? Volte-se para Deus, arrependa-se, volte-se para Ele, tome Ele como o maior da sua vida. Você não é o dono da vinha. Sabe por que as pessoas rejeitam o Evangelho? Porque elas não querem. Elas se iludem com a ideia de que elas são donas da própria vida. Pense numa mentira enorme. A vida é minha, não é sua. Você comprou aonde? Você conseguiu isso aonde? Você idealizou isso aonde? A vida não é sua, o seu corpo não é seu. Tudo que temos, Paulo vai dizer, temos recebido. É um problema muitas vezes, porque as pessoas não querem. Porque elas não querem se entregar e deixar Deus como última palavra. E aí é um ponto importante para todos nós dessa igreja. A gente tem que pregar o Evangelho de uma forma que as pessoas se vejam dentro dessa situação de decisão. Porque se só for, você está se sentindo bem entre nós? Você gostou da nossa igreja? Você gostou do louvor? Se for só isso, você não está falando de Jesus. Está basicamente tratando a pessoa como um cliente. E não é o ponto aqui. A gente tem que falar de Jesus até o ponto de dizer assim, você entrega a sua vida para Ele? Toda a sua vida é dele? Não, peraí o quê? Não, assim, é demais. Então, pronto, esse é o Jesus das Escrituras. Por que as pessoas rejeitam o Evangelho? A mesma razão porque Israel rejeitou os profetas, a mesma razão porque os líderes religiosos rejeitaram João Batista e Jesus. Porque elas querem comandar a vinha. Elas querem ter o lugar de Deus. E Deus os convida a nos colocar diante dele em submissão. Para nós que somos cristãos, os mandamentos de Deus não são pesados. Por que não são pesados? Porque nós tomamos ele como nosso Pai. A nossa submissão é consciente e alegre. Entendeu? A gente se submete porque a gente quer, porque a gente ama. Entendeu? Eu me submeto a Deus porque eu sei quem Ele é. É o melhor para a minha vida e ponto. Me julguem por isso. Certo? Eu estou consciente disso. Ou você então diz, a vida é minha. Eu tomo as decisões. Eu quero dizer para você que essa é uma das coisas mais idiotas que você pode fazer na sua vida. Achar que você está no comando da sua vida. Tem que estar numa condição de infantilidade, do nível assim de 2 anos, para chegar a essa conclusão. Quarta aplicação. Todo ser humano, e aqui eu estou fundamentando não no texto somente, mas na teologia bíblica de forma geral. Todo ser humano é como o lavrador. Naturalmente, nós odiamos a Deus. Essa é a verdade. Naturalmente, nós odiamos a Deus. Naturalmente, quando eu digo naturalmente, quero dizer, é isso que acontece com todos os seres humanos. Eles odeiam, nós odiamos a Deus naturalmente. Não queremos que alguém nos diga o que fazer. Não queremos um ser soberano diante de nós. Naturalmente não é assim que funciona. Na história da cruz, nós somos os assassinos também. Esse mundo de hoje, que arroga tanta tolerância, Cristo teve um ministério ali de cerca de 3 anos. Jesus não duraria 6 meses entre nós. Nós mataríamos ele. Entendeu? A gente não pode ver a história dos lavradores dizendo assim, rapaz, esse pessoal rende demais. Porque a teologia bíblica não permite que eu me distancie ao ponto de dizer, rapaz, que povo ruim.
Porque nós somos naturalmente assim. Naturalmente nós queremos matar o filho do dono da vinha. E por que não queremos agora? Certamente ele mudou nosso coração. Mas naturalmente não somos assim. E por último, a rejeição a Jesus precisa ser vista à luz da providência de Deus, para nos dar ânimo. Ele foi rejeitado? Certamente. Mas não se esqueça que a pedra que foi rejeitada tornou-se lá na frente, no processo da construção, quando vai fechar a construção no seu ápice, ele se tornou a pedra angular. Acrogoniais, a palavra lá, que é uma pedra que fica lá em cima. Entendeu o ponto? Então, a gente entende que Cristo foi rejeitado. Sim, a pedra foi esquecida lá, mas a pedra tornou-se em destaque. A gente precisa ver a rejeição à luz dessa providência maravilhosa de Deus. Assim como uma parábola da semente, nós encontramos ali um crescimento, 30, 60 e 100 por 1. Crescimento grandioso, mas no meio do crescimento existe rejeição também. Então a gente tem que entender isso. Nós vamos caminhar com Jesus durante anos e vamos testemunhar muita gente que recebeu o evangelho com alegria, rejeitando. Vamos encontrar pessoas rejeitando o evangelho, rejeitando Jesus Cristo. Mas não deixe de ver a rejeição à luz da providência. Lembre-se, a pedra rejeitada é a pedra principal. O homem que veio, Deus tornou homem, que foi rejeitado, ele ressuscitou. Então a gente tem que ver essas duas verdades juntas. A rejeição junto à providência divina. Não tem como ler essa passagem, principalmente o versículo 10, quando Cristo pergunta se eles nunca leram essa passagem da Escritura, e nos fazer um desafio para você hoje. Perguntar para você quem é Jesus para você. É impossível ler os evangelhos com coração aberto, querendo entender a mensagem do evangelho, sem ser convidado a tomar uma decisão. Ok? Não dá para você terminar de ler o evangelho e dizer assim, que interessante a história de Jesus. Não, você não leu o evangelho. Você não leu o evangelho. Que interessante, né? Ele morreu na cruz, ressuscitou, será? Você não entendeu o evangelho, porque em vários momentos os evangelhos, eles nos levam a uma condição de, e aí? O que você diz de mim? A pergunta de Jesus aos discípulos no capítulo 8 desse mesmo evangelho foi, e o que vocês dizem de mim? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem é Jesus para você? Conheça ao ponto de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Lembrando que a rejeição tem suas implicações no futuro. Mas conheça ao ponto de entender, eu preciso tomar uma decisão. Enquanto você não tomar uma decisão de rejeitar ou de aceitar, é porque você não conheceu ele de maneira suficiente ainda. Pregue. Pregue ao ponto, e quando eu preguei para meu pai, eu me lembro que meu pai disse assim, chegou um ponto que ele falou para mim que eu disse assim, acabou, não falo mais nada. Escolhi o silêncio. Quando ele falou, esse teu Jesus é muito complicado. Acabou. 20 anos pregando o evangelho, não sei quantos anos pregando o evangelho, acabou. Eu já falei o ponto dele rejeitar, acabou. Ponto. Fale de Jesus até aqueles que estão diante de você dizerem, eu não quero. Eu rejeito. É esse aí, eu não quero. Então pronto. Chegou o ponto certo. E aí você pode, inclusive, optar pelo silêncio. Mas enquanto não tiver uma decisão tomada, enquanto alguém diz assim, eu não sei o que vou fazer ainda, é porque ele não é pedra ainda. Que você possa pregar até ele ser pedra. Ou de esquina, ou de tropeço. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por transformar o nosso coração. Porque o nosso coração era idêntico ao dos lavadores.
Durante muito tempo nós rejeitamos o Senhor. De maneira indireta, por nossas escolhas, rejeitamos o Senhor. Mas o Senhor invadiu nossos corações, transformou nossas vidas, nos fez ver quem realmente Jesus Cristo é e somos gratos essa noite por isso. Obrigado, Deus, por invadir a nossa vida com Tua graça. Obrigado por chegar-se a nós de maneira soberana e transformar nossos corações, corações maldosos, como dos lavadores. Deus, ser com todos aqui essa noite, que todos tomem as palavras aqui colocadas, levem para suas casas, reflitam sobre elas, ao ponto de tomar a decisão diante do Senhor. Seja para aceitar ou rejeitar. Nos faz instrumentos do Senhor de pregar a Tua palavra. E nos dá a sabedoria de escolher o silêncio na hora devida. Abençoa-nos, ó Pai. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.